pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Ortowine Podcast. Inscrevam-se no canal, cliquem na sinetinha do Pichoxó. Cadê o... Pô, tem que fazer agora a acústica aí. Sigam também a gente na Rádio 365. Você consegue encontrar a Rádio 365 nas web rádios da internet. Olha que chique. Isso aí, rádio feita para o celular. Ou no próprio site da Rádio 365, que é o www.radio365.com.br. Você pode entrar lá e escutar a programação ao vivo e ouvir os nossos programas que já gravamos, reprisados, etc. Sempre depois do futebol, normalmente o Pichoxó coloca um episódio nosso lá, né, Pichoxó? Acha até na Alexa. Alexa. A Rádio 365 na Alexa. Collins, mais uma vez aqui. Eu Boa. sou o André Jorge, também conhecido como Zé. Estamos aí, né? Tamo aí, vira Zé. E hoje temos a honra aqui de receber um colega nosso de profissão, o Danilo Daúde, formado junto com o Lucão lá, né? Colega de turma. Universidade de Marília. Exato. Oh, que chiqueza. É isso aí. É um cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, profissional top. Vai explicar pra gente um monte de coisa legal aqui pra gente entender melhor. O pessoal de casa também, a gente conseguir passar uma mensagem legal, né? Pra ajudar a instruir em alguns casos aí. Coisas que também a gente não conhece, eu na maioria. Endoscopista, colonoscopista. Endoscopista. Olha que beleza. Aluno de Akira Nakadaira. Para os estudantes de medicina, os antigos gastos vão saber quem é Aí. Akira Nakadaira. Ele vai contar para nós quem foi o nosso professor Akira Nakadaira. Muito bom. Danilão, obrigado, viu? Seja muito bem-vindo aqui. É uma honra te receber aqui. Valeu você ter disponibilizado o teu tempo. Aí eu sei Encaixou que na agenda, é corrido, agenda mas é deu um fuego. jeito. Obrigado, seja bem-vindo aí. Obrigado, Danilão. Valeu. Pessoal, muito obrigado. Estou aqui com vocês aqui. É um momento de felicidade do dia, um momento de felicidade do ano, vamos dizer assim, né? Tá aqui discutindo um assunto de informação geral para todo mundo. Agradeço vocês aí a oportunidade de a gente poder informar a turma, né? Que eu acho que é super importante informar a população sobre certas coisas que a gente vê muito no dia a dia. A gente até se assusta porque as idades, né, começaram a cair, principalmente para o câncer coloretal, para outras coisas que a gente vai bater papo aqui do jeito que vocês preferirem. E estar aqui com vocês hoje é um momento sublime. Não, valeu, imagina. Obrigado. Muito cara. bom. É Obrigado mesmo. Pô, legal, meu. E, pô, vamos começar batendo um papo sobre isso aí mesmo que você tá falando aí, cara. Por que hoje a gente tem visto isso em notícias, na mídia e tal, a redução da faixa etária dos cânceres, né? Principalmente do aparelho digestivo. Por que isso, cara? Alimentação, qualidade de vida, o que tá acontecendo, que tá trazendo essa idade para baixo? As pessoas se preocupavam antes quando ficassem mais velhas, 50, 60, tá, e agora o negócio tá reduzindo aí, cara. O que você acha? O que é a tua opinião a respeito disso aí? Então, na verdade é o seguinte, a gente vê hoje em dia a vida moderna é obviamente uma situação que afetou, né? Então nossas crianças, elas não almoçam mais em casa. A molecada hoje almoça na escola, sai de manhã às 7 da manhã, 8 está na escola, almoça, depois fica até o dia inteiro na escola, vai para o clube, depois faz um esporte, chega 8 da noite em casa. Tem uma vida de adulto. Então essa demanda toda e esse estilo de vida muito provavelmente tem contribuído, assim como a qualidade da alimentação. A gente não come mais aquele arroz e feijão que nossos avós comiam lá atrás, bem temperadinho, bonitinho, parava para comer, depois tirava uma siesta, né? Aí depois ia trabalhar, não tem mais isso. Então eu acho que esse é um dos fatores do estilo de vida hoje, principalmente falando de aparelho digestivo, né? É uma coisa muito fundamental, né? Quer dizer, mudou o estilo de vida da população. Além disso, uma coisa também que a gente tem reparado é que a gente tem, na prevenção, nas campanhas que a gente faz de prevenção de câncer, por exemplo, de intestino, com colonoscopia, que é um exame que é bastante importante para a sociedade, porque se você parar para pensar, a colonoscopia é um exame que ele diagnostica e ele vai lá e tira o pólipo, que é um precursor, o pólipo que pode ser um precursor do câncer coloretal. Então ele é um exame que ele tem direto impacto na curva de mortalidade de uma doença. Então hoje a gente consegue ter o quê? As pessoas terem mais acesso e menos preconceito, vamos dizer assim, com a colonoscopia ou com exames endoscópicos e assim por diante. Então a gente tem acho que o estilo de vida, somado a mais exames. Então você somando os dois fatores, você tem um aumento da incidência. Então, quer dizer, a gente começou a notar que a população, além de mais jovem pelo estilo de vida, a gente começou a ter mais diagnóstico.
e a gente tem atuado nisso, né? Então a nossa meta é aquela história, cortar a bola no meio de campo, meter 1-0 contra o adversário e fechar todo mundo na retranca lá para poder ficar só em observação, que é muito mais barato para o sistema de saúde, é muito mais barato para que seja ou SUS, ou que seja particular, ou que seja convênio, não importa a fonte pagadora, mas é tudo muito mais barato quando você consegue resolver antes. Tratamento para o câncer hoje é um tratamento caro, né? Então, sim. a gente nessas campanhas de prevenção, a gente consegue pegar muita lesão e tratar isso, e resolver e impactar na curva de mortalidade. Acho que basicamente é isso. E essa diminuição da faixa etária e o aumento do número de diagnósticos está relacionado diretamente a uma melhora ou uma piora também na mortalidade da doença, você acha? Não, assim? na verdade uma melhora. Por exemplo, a gente tinha quando a gente ia dar aula sobre prevenção, faça sua colonoscopia aos 50 anos de idade. A partir dos 50 anos de idade, uma pessoa que não tem uma história familiar, que não tem isso, ou seja, a gente consideraria de baixo risco só para abaixo dos 50 anos, com 0 história familiar. Aí o fato da pessoa mudar para 50 anos tem um incremento de 20% mais ou menos no número de pólipos que apareceriam. Isso é um dado estatístico. Certo. Mas a gente percebeu que a gente, fazendo a colonoscopia antes, tem alguns pacientes que começaram a ter tumor, aparecer câncer com 50 anos. Então a gente tem que baixar a idade, por exemplo, para 45 anos. Aí a gente começou a pegar pólipos nessas pessoas também. Lesões pré-malignas, como algumas que eu trouxe aí depois, aí a gente solta a imagem para ver. Então esses pacientes, a gente começou a ter benefício, e quando você tira uma lesão dessa, sempre tem impacto direto na taxa de mortalidade, né? Maior mortalidade de uma doença. Que legal. Então a colonoscopia, de todos os exames preventivos, se você for ver, você faz uma mulher, uma mamografia, próstata, você faz o toque, você não consegue, ou uma ressonância que for, ou qualquer outro tipo de exame de prevenção, você não consegue atuar naquele... Especificamente de prevenção, não de check-up. Né? Sim, Check-up sim. é uma coisa, porque às vezes o cara faz um check-up cardiológico. Isso já foi um trabalho que foi feito até no Reino Unido há um bom tempo atrás. Os caras faziam check-ups cardiológicos e aí passava 2-3 dias, tinha um infarto e morria porque fechava a artéria e o exame estava normal. Então esse impacto, o check-up não teve tanto. Mas para prevenção de câncer mesmo, falando absolutamente do exame específico para diminuir, a colonoscopia, ele vai lá, diagnostica e tira. Acabou. E aí você diminui a taxa de mortalidade de uma doença. Um exame que tem que ser respeitado, né? Sim, pô. E hoje, qual é a idade ideal para um legal. paciente que tem histórico familiar e para o que não tem histórico familiar? Quais seriam as idades ideais para fazer a colono e endoscopia? Então, a endoscopia ainda é discutível, mas assim, não tão pontual, mas vai com os sintomas. Mas a colonoscopia, pelo fato do câncer coloretal estar no pódio, né, entre os 3 primeiros cânceres mais incidentes. Tanto masculino quanto feminino. Sim, com certeza. A colonoscopia assim, 45 anos hoje meio que a gente abaixou de 40, é o endpoint, de 50 para 45. O cara tem sintomas, tem um sangramento, tem algumas situações que são especiais. Ou então história, por exemplo, de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite, ou história familiar pesada, de sequência de pessoas na família que tiveram câncer, parente de primeiro grau, avô, pai ou mãe. Aí, esse cidadão, terceiro escalão, já acho que aí há 40 anos a gente tem que diminuir a idade. Então vai de acordo com cada paciente, cada história de paciente, mas uma média para uma população geral que teoricamente seria de baixo risco, que não tem história familiar, em vez de ele ser 50 anos, que ele passaria para o risco médio, a gente já considera com 45 hoje. Talvez até abaixo mais para frente, né? A gente não sabe. Sim. Tá tudo em mutação, né? Tempo. Sim. E a incidência é parecida, homem e mulher. Sim. Não tem... A incidência é parecida. Prevalece um pouco mais em um e outro, mas na verdade a incidência ela é semelhante. O índice é alto hoje em dia. O índice é alto. E a coluna, é um exame que assim, para explicar para quem faz. Tem um preparo, né? Que às vezes o preparo é mais chato, na verdade, do que o exame, mas o exame em si. Quanto tempo ele leva? Qual tem risco, não tem risco? Como é que é feito esse exame? É assim. Não, até só te corto, desculpa, só para se complementar. O preparo é o mais chato, talvez, mas é legal você explicar o porquê que faz o preparo. Às vezes a pessoa vai lá, toma um monte de coisa
não entende por que eu tô fazendo isso, porra, né? O cara que Isso, vai fazer não manja. Isso é uma coisa assim que eu falo abertamente com os pacientes e converso muito com eles, explico, e quando a gente vou dar uma aula, alguma coisa desse tipo, a gente explica para as pessoas que estão lá na plateia, que são mesmo como a gente gostaria que explicasse, né, para as pessoas entenderem e visualizarem a história. Quando eu era residente lá atrás, eu fui residente lá no Sírio-Libanês, e aí a gente passou um questionário para responder a tua pergunta, Lucas, sobre chato, essas coisas. E a gente colocou, assim, uma das perguntas era como você descreve o preparo? Aí você pode escrever o que você quiser, né? Com uma palavra. Texto livre. Uma palavra. Uma cagada. Saiu de tudo. Isso, aquilo. A palavra que mais saiu foi chato. Essa é a palavra que mais saiu, chato. Aí a pergunta é por quê? Falou, porque a gente vai no banheiro, às vezes aí dói a borda anal, às vezes a pessoa que tem uma tendência a ter hemorroida vai várias vezes machuca e sangra um pouco, aquela história toda. Aí a outra pergunta final, depois de um questionário de várias coisas, você faria de novo esse exame se fosse necessário para a prevenção do câncer? 100% sim. Não teve nenhum não. Bom, uma galera, assim, um monte de gente. Então era uma enquete que a gente fez com as pessoas para entender como é que elas encaravam o preparo. Claro. Para a gente melhorar, né? Porque cada lugar tem um sistema, né, de fazer preparo. A gente usa o manitol, nos Estados Unidos eles usam polietilenglicol, só que o polietilenglicol você tem que tomar um caminhão-pipa do negócio para evacuar. E aí você tem situações que você divide o preparo metade de dia, metade de noite, metade de manhã, para você limpar o intestino. E a função, como você perguntou, né, do preparo, imagina que a gente vai aqui avaliar essa parede aqui do restaurante. E aí eu quero ver a parede do restaurante, mas a parede está cheia de quadro. Entendeu? Então, se eu tiver com um monte de quadro, eu não vou conseguir ver algum defeito que possa estar escondido atrás do quadro. Então, o preparo intestinal ele funciona para remover esses quadros e expor a parede do intestino, para que a gente possa ver com clareza a parede do intestino e olhar lesões pequenas. Que é o seguinte, colonoscopia é um exame examinador dependente. E aparelho também dependente. A história de você pegar, por exemplo, uma Ferrari e dar pro Stevie Wonder dirigir. Vai bater. Aí você pega, por exemplo, pro Ayrton Senna lá, você dá um carro mediano. O cara vai pilotar bem. Ou você pega um cara muito bom, pega um Schumacher, um Senna, que seja da vida, e dá pois é. Pô, esse cara vai dar trabalho na competição na pista, entendeu? Então é um examinador dependente. Hoje a gente tem aparelhos que eles mesmos, eles olham para a mucosa, com a gente passando o aparelho, introduzindo o aparelho, né, no intestino, e eles apitam, emitem sinais como se fosse alguma coisa errada. Exatamente, como se fosse um caça americano, sabe? Aqueles caças, você vai mirando, vai mostrando as miras, e aquilo você vai vendo e você vê numa projeção assim, de 10 vezes maior. Às vezes o aparelho até vê um over, né? Vê demais, e não é uma lesão. E a gente, com a tecnologia, com o incremento de tecnologia, dessas coisas todas, a gente conseguiu diagnosticar mais lesões precoces. Hoje, um colonoscopista bom, que faz X exames, tem um número de exames para você fazer também, o médico. Eu, por exemplo, vou fazer 30 exames no dia, então eu vou começar muito bem, é igual o desempenho de um atleta. Você vai começar muito bem, chega no fim do dia você está cansado, você não vai conseguir o mesmo desempenho que você tinha há 5 horas, 4 horas atrás fazendo exame. Então a vista cansa, o braço cansa. Então você tem um X de exames para ter um limite, que isso é uma coisa que implica em qualidade do exame. Qualidade do exame é diagnóstico. 2 coisas são qualidade do exame. Você conseguir entubar o cólon todo, passar o tubo, dar a volta total na moldura do cólon e chegar até o seco, na porção onde fica o apêndice pendurado lá. Isso é um dos controles de qualidade. O segundo controle de qualidade é o quanto de lesão que você perde. Né? A média de perda de lesões de um colonoscopista bom, experimentado, visto assim por 1, 2 ou 3 colonoscopistas, fazendo, coitado do paciente sofrer 3 colonoscopias em dias consecutivos para estudo americano, você tem uma taxa de tantos % para lesões de 5 milímetros. Lesões abaixo de 5 milímetros, de 5 a 10 milímetros, que até 1 centímetro, e depois de 1 centímetro, 1,5 centímetros, você tem até 7, 10% de perda de lesões, dependendo do momento em que o colonoscopista está. Por exemplo, se o cara está no fim do expediente dele lá do dia do turno, o último exame, o cara tem mais possibilidade de perder. Você perder uma lesão de 1 centímetro, hoje em dia, com tecnologia, é quase que criminal o negócio, entendeu? E a gente perde
Mesmo sendo... Claro. Mesmo depois de 2, 3 mil colonoscopias que eu fiz, eu vou perder. Mesmo sendo um cara experimentado, sendo velho já no negócio, entendeu? Claro. Sou ser humano, normal, né? é. Ser humano. Cara. Então é isso. Então, assim, a função do preparo é realmente essa, entendeu? A gente poder ter o melhor acesso ao exame. Se a gente tem um preparo não tão bom, tem umas classificações também do preparo. São tabelas, todo mundo faz uma tabela ou faz uma classificação, né? Sempre. Isso aí é básico adoro. na medicina que eles dizem. Tudo tem. Tem uma classificação A, B, C, depois da A tem 3. Cada tem várias 3. Aí tem a classificação do X, do Y e do Z. Aí alguém deu o nome dele, outro deu o nome do outro. Alguém não gostou da classificação do cara, eu vou colocar um nome dela, classificação de Danilo ali, então, aí, entendeu? porra. Aí do preparo. Então, se você tem um preparo X que não tá legal, você deixa de fazer diagnóstico, entendeu? Às vezes. E às vezes naquele local, exatamente onde está preso, por exemplo, algum material residual de fezes, que seja, ou de preparo que impregnou, ele é como se as fezes parassem e grudassem ali e falam, poxa, não, tá grudado, deixa quieto, não é nada, e você não percebe abaulamento, não, é só uma lesão plana. E ali é uma lesão precursora de câncer. Aí esse cara faz uma colonoscopia, hoje, daqui 2 anos, teoricamente a colonoscopia dele deu normal, né? Vamos pensar nesse quando cenário. repetir? Aí quando repetir, no meio do intervalo de daqui 5 anos faça a sua próxima colonoscopia, ele desenvolve um câncer. E foi daí. Entendeu? Foi uma lesão não vista. Aí o cuidado meu, por exemplo, como colonoscopista, eu ponho no laudo. Preparo inadequado, sugiro repetir o exame em máximo de 3 a 6 meses. Ponto. É uma coisa que eu tenho que pontuar para o paciente ver e o médico que pediu, se não fui eu que pedi, para o colega que... Para entender que faltou um pouquinho de preparo. Por exemplo, vocês me mandam um paciente, eu faço uma coisa, eu falo, pô, você vai olhar e fala, não, nosso Danilo pediu para repetir o exame em 3 meses. Melhor repetir, entendeu? É um toque. Claro. Entendeu? Isso é informativo. E a ressonância de abdômen, nesses casos de tumor, assim, você acha que isso é um exame que ajuda? É uma arma legal? Ou não substitui a colonoscopia, claro, mas... Quando você tem dois cenários, né? Assim, quando você tem o diagnóstico do câncer, né? Uma ressonância, por exemplo, ele seria um estudo de estadiamento do tumor. Mas quando você, necessariamente, você me mandou um paciente que está, por exemplo, com sangramento. Pode ser hemorroida. Ok. Ou não, como um dos casos que a gente pode até passar aqui depois para a gente bater bola com isso, pode ser um tumor que, na verdade, está sangrando a hemorroida, mas eu nunca vou pedir de cara, se você não pediu a colonoscopia, ele nunca fez colonoscopia, nunca fez nada, se você chegar para mim e mandar esse paciente, eu não vou pedir para ele uma ressonância de saída. É obrigatório que eu peça uma colonoscopia. Tá. Aí eu fiz o diagnóstico. Entendi. Aí eu vou ver, não tem tumor. Fechou. É hemorroida, vamos operar a hemorroida, fechou, um abraço, um beijo e um queijo. Tem tumor? Aí nós vamos parar e pensar. O que nós vamos fazer? Vamos estadiar o câncer. Aí você pede uma tomografia, que seja de abdômen total, que resolve bem muitas vezes. Se for um câncer de reto, a ressonância ela é melhor do que a tomografia para ver o câncer e também para fazer o estadiamento ao redor, né, do câncer do reto. E tem umas particularidades do cólon versus o reto. O cólon, a tomografia resolve para ver se tem nódulos e tal, fígado, tomo de tórax, os marcadores tumorais, X, e versus a ressonância no reto, que ele mostra para mim o quanto da parede que ele envolveu. No reto a gente tem a gordura periretal, né, que eles chamavam de mesorreto, mas o reto não tem meso, né, embriologicamente. Ele tem uma gordura periretal e às vezes tem algum nódulo que ele invadiu, o tumor sentou na parede, invadiu e saiu uma célula, alguma coisa, formou um nódulo, micronódulos. Aí uma coisa que seria uma cirurgia talvez de cara, muda de configuração, teria que fazer pela ressonância, entendeu? Aí é quimioterapia e tal. Então, ressonância eu pediria com estadiamento. Como estadiamento, não como exame, assim como PET-CT e tal, faz um monte de exame. Aí cairia naquele negócio que eu falei para vocês, do check-up. Faz uma ressonância. É um check-up, entendeu? Se pegar, ok, ainda bem. Mas a probabilidade de não pegar é maior do que a de pegar. E se não pegar, e você não pedir o exame correto para pegar o tal evento que é o tumor de cólon, às vezes o tumor é pequeno, você comeu bola. Então a coluna não tem como substituir. Não, de jeito nenhum. Não substitui. Ela é o concurso para isso. Legal. É bom o pessoal saber, porque na verdade tem gente que acha que substitui,
Que você pode fazer, fez, tá beleza, não tem nada. Né? Eles têm uma modalidade, hoje que até foi um tema de uma aula que eu dei, foi de colonoscopia virtual versus a colonoscopia, que é pelo tomógrafo, né? Versus a colonoscopia normal que a gente faz, né? Então, hoje tem softwares que fazem exames de imagem que simulam a colonoscopia e que mostram para a gente com uma certa precisão, pelo software da máquina, que aqui tem uma lesão. Mas a vantagem e desvantagem. Vamos lá. Para fazer a colonoscopia virtual, você tem que fazer um preparo. Igual da coluna, normal. Empatou. Aí você faz o diagnóstico. Beleza. Aí você quer tirar aquele... Aí você não tira. Aí você tem que no outro dia fazer um outro preparo para fazer uma coluna normal para tirar o negócio. Entendeu? Então é meio que Talvez exista uma evolução disso ainda, tal, para ver, sei lá, o cara na hora reconstrói, faz uma 3D. Não, ele consegue ver, mas ele não vai atuar. Agora, por exemplo, não vai fazer qual que, a pergunta que eu fiz para mim quando eu estava falando sobre isso é assim: qual que seria a vantagem de fazer uma colonoscopia virtual versus a colonoscopia tradicional? Para uma pessoa que não tem uma restrição, por exemplo, cardiológica, que não vai poder ser submetida a uma sedação e tal. Ok. Para a gente investigar um sangramento. Um paciente anticoagulado. Que seja. Que não pode tirar a anticoagulação. Não pode de jeito nenhum. Tudo bem. Mas um cara que tem uma comorbidade que não autoriza o cara a tomar uma sedação, porque senão o cara vai ter um problema. Você vai criar um problema muito grande. Então o cara tem um sangramento lá intestinal, ou um sangue oculto nas fezes, como a gente vê muito corriqueiro. Pediu um sangue oculto, putz, aí veio positivo. Nossa, aí todo mundo fica preocupado. Aí você vai ver, é outra coisa, mas não um tumor. Mas um cara que tem um problema como esse, e você não tem possibilidade de fazer a colonoscopia, porque a colonoscopia, a sedação vai impactar em alguma coisa clínica do doente, do paciente, você pode usar isso como um artifício para você descartar algum tumor. Eu tenho sensibilidade para isso, esse exame. Putz, não tem tumor, então beleza. Sim. Aí você vai no consultório, você faz uma ligadura elástica na hemorroida, sara o cara, né, para de sangrar e assim por diante, você resolve um problema. Mas, do ponto de vista prático, e de atuação, se você for ver a colonoscopia virtual versus a outra, você tem que fazer o mesmo preparo, tem que fazer a mesma coisa. Aí você acha uma lesão, você não vai tirar a lesão, então faça direto a colonoscopia normal, muito melhor. Claro. Você economiza tempo, você economiza... a vida hoje as pessoas estão correndo, então eles querem tudo na mão. E o tudo na mão que a gente pode oferecer nesse ponto é fazer direto a colonoscopia e já resolve. Lógico. Tira da frente. Do ponto de vista pragmático da história é isso. E logística é melhor. E além da colonoscopia, faz o exame, faz a biópsia. Você trata um tumor com ela ou não? Você tem que fazer uma cirurgia por vídeo, como é que faz? Ou tem algum tamanho de tumor que dá para fazer via colonoscópio? Exatamente. Aí você tem algumas coisas, que foi tema também de discussão pra caramba, que aí você tem. Normalmente é assim, você pega, por exemplo, um cara que nem eu, sou cirurgião. E cirurgião, você sabe, né? Vocês também operam. A gente vai lá, não tem tempo ruim. Vai pro pau em tudo. Então, o cirurgião e o colonoscopista, o cirurgião que é colonoscopista, também, no meu caso, às vezes você se aventura em algumas lesões que provavelmente, se você não tivesse os recursos tecnológicos hoje, o conhecimento e prática, às vezes a gente não se aventuraria, porque existe o risco de perfuração, existe o risco de você não conseguir tirar a lesão completa e deixar a lesão residual e assim por diante. Existem algumas medidas, respondendo a tua pergunta, que são assim, são meio pragmáticas, assim, são meio que estabelecidas. Tem um tumor, você acha uma lesão. Essa lesão tem um tamanho X. Então tem os truques. Então você tem, por exemplo, uma lesão. Aí eu injeto uma solução, passo pelo canal de trabalho do aparelho do colonoscópio e tem uma agulhinha na ponta e eu injeto o soro. Aí essa lesão ela sobe. Se ela pegar e estufar inteira da mucosa, a mucosa levantar, como se eu pegasse essa toalha, levantasse essa toalha inteira e a lesão está aqui no meio. Eu sei que essa lesão não está aderida a plano profundo. Então ela não é invasiva. Então me autoriza com segurança a shavear ela e tirar ela com uma alça, que a gente pega e laça a lesão com uma alça e arranca a lesão queimando como bisturi elétrico mesmo. Quando você faz isso e a lesão ela fica umbilicada, você levanta só a borda, os ombros, mas a cabeça da lesão fica afundada, você fala, peraí, tem alguma coisa que está segurando essa lesão, ou seja, invadiu o plano mais profundo. Hoje em dia tem técnica que você consegue dissecar isso com uma certa segurança. Você consegue dissecar com uma faquinha, você faz uma operação endoscópica.
Mas muitas vezes você vai fazer uma operação endoscópica num paciente como esse e você tem o diagnóstico de não um adenoma, que é uma lesão benigna. Você tem um diagnóstico de um adenocarcinoma, que seja até precoce. Esses adenocarcinomas, você faz uma tomografia, você não vê linfonodos ali para complementar o estudo. Vamos ampliar o nosso papo a respeito disso, que é uma pergunta muito interessante. É a discussão de várias mesas que a gente participa. Então, assim, essa lesão que é um adenocarcinoma, que pode ser que estava aderido a plano profundo e foi dissecado por colonoscopia, existe uma margem que está ok. Mesmo assim, existe uma porcentagem de ter micrometástases à distância que vão desenvolver metástase loco-regional ali. A gente não enxerga uma porcentagem até de 20%. Aí eu tive casos de pacientes com esse cenário aí. E expus o risco para o paciente. Falei, funciona assim, tiramos a sua lesão é assim, assado cozido, tem uma chance de 20% de você ter linfonodo, mas a gente vai acompanhando. Duas coisas aconteceram, né? O paciente fala, pelo amor de Deus, arranca esse pedaço agora de mim. Não quero 20% de chance, é muito. Seja 10% eu não quero. Então eu vou lá, aí esse paciente eu opero. E tem pacientes que ele fala, não, doutor, eu quero esperar, quero ver, vou me acompanhar. Eu falo, olha, mas você tem uma chance que é razoável. Eu até, às vezes, não induzo o paciente, ele tem que tomar a decisão junto comigo. Né? Ele tem que estar seguro da decisão, ele tem que estar informado e saber dos riscos, principalmente e aderir ao tratamento, né? Quer dizer, é uma coisa que dá para partir. Diferente do paciente ter um baita de um tumor, você fala, não, tem que operar e é outra conversa. E tive os dois cenários, o cara que não queria operar e o cara que operou. O cara que operou, a peça veio 0 tumor. Pô, sarou para sempre, esquece, fecha a conta, passa a régua e fim de papo, tá resolvido. O cara que não operou, já tive os dois cenários. O cara que evoluiu com tumor e veio comigo com metástase local, sem tumor no intestino, né? E até metástase hepática. E outros que eu acompanho há 10 anos. Muito tempo, Entendeu? Então, a matemática nossa não é a matemática que o universo tem, né? 1 mais 1 são 2. Muitas vezes dá 2, mas às vezes dá meio, às vezes dá 12, às vezes dá 15. Não dá para você fazer um cálculo desse. Mesmo que você tenha uma chance de tantos por cento, os porcentos, né? Vai que para aquele cara que tem 2% de chance, um exemplo, se para aquele cara der problema, para aquele cara é 100%, é a vida dele que está em risco. Então eu costumo tomar umas condutas pensando individualmente nas pessoas, entendeu? Sim. Esse cara, você tem 10% de chance. Pô, se esse cara for sorteado, tiver 10% e estiver no meio do rolo dos 10%, para esse cara não é 10%, é 100%. Sim. Tá, enrolou, virou tumor. Entendeu? Então é isso. isso. Tá certo. Foi aquilo que a gente estava batendo um papo antes aqui sobre a história da gastrite, vai, que o pessoal pode falar assim, refluxo, né? Sim. Você fala, pô, todo mundo toma omeprazol de manhã. Conheço uma galera que toma com a corda, toma omeprazol, toma todos os prazóis da vida aí por causa de refluxo, e eles estavam contando, pô, muitas vezes é de cólica, não digo da vesícula, né? Você tá falando? Uma digestão da vesícula. Da vesícula, né? E, pô, isso aí é uma coisa que eu também não conhecia muito não, cara. Explica pra você. Pois é um cenário que é engraçado. Isso aí, eu vou contar uma história rápida. Dá tempo de contar uma história rápida? Claro, dá. Bate-papo é bom, né? Assim a gente vai falando, é uma delícia. Há muito tempo atrás, estamos viajando, e aí a gente fora, e aí sempre se encontra alguém que é brasileiro e volta sempre no voo, né? A gente acaba fazendo amizade, até aquela história que todo mundo já passou e tal. Aí o que acontece? Essa pessoa que conversou comigo falou, pô, descobriram que eu era médico, né? A gente não costuma falar, senão você monta o consultório no hotel, né? Aí começa a fila de gente para consultar porque tá com dor de barriga. Aí, no avião, na volta, essa pessoa, puxa, eu tomo... E trabalhava em laboratório, né? Então essa pessoa tinha acesso a todos os prazóis que estavam lançando na época, quando lançaram o esomeprazol, que, nossa senhora, era o milagre, santo milagreiro, aquela história toda. E aí não resolvia nada. Falou, mas você tá com dor? Eu tô com dor agora. Eu falei, ó, é o seguinte, você vai tomar pede aí, você tem Buscopan? Vamos arranjar um Buscopan para você. Aí, se você tomar o Buscopan e a dor passar, você vai no meu consultório que eu vou te operar de vesícula. Batata, né? Cheguei lá, operei a menina lá de pedra na vesícula. Tá vendo? Cólica biliar.
né? Comia e tinha cólica biliar e Simulava uma... Por quê? Pô, vesícula, embaixo tem o chapéuzão aqui, o fígado, né? O chapéu mexicano que encobre tudo, encobre a vesícula, encobre o duodeno e encobre o antogástrico aqui, tudo junto ao mesmo tempo. Então tudo se mistura. Então, se você come alguma coisa mais pesada, fica meio mal, você vai fazer uma endoscopia. Por que não tem gastrite hoje com essa vida que a gente tem? Todo mundo. Quem não tem gastrite, quando dá um exame normal lá no hospital, estoura champanhe, né? Não é a rotina. Acho que não tem mais, né, cara? Pô, endoscopia normal, fala, não, esse médico não tá bom, chama o outro pra ver aqui, porque não tá legal. Não foi do médico. Não pode ter um exame sem gastrite, difícil, muito difícil, mas tem vários, mas assim, a pessoa às vezes toma bastante desses omeprazol, vai tomando, come alguma coisa assim, e aí não tá certo. Aí faz um ultrassom normal, às vezes da parede abdominal, e o ultrassom mostra que a vesícula é normal. Olha que curioso isso aqui. Mas a pessoa continua comendo as coisas e assim, às vezes come um pão de queijo e aí não cai bem, fica mal, fica, sabe, com arroto, a barriga distende, sabe uma digestão assim, ruim. Não legal, a pessoa não come mais legal, está meio ruim. Aí o que acontece? Antigamente a gente tinha o diagnóstico de vesícula preguiçosa, né? Sua vesícula é preguiçosa, tal, aí dava um ovo para a pessoa comer, a pessoa comia um ovo, aí operava de vesícula e a vesícula se abria, não tinha nada, tinha um pouco de barro, como se fosse areia da praia. Areia da praia, que a molecada pega e põe água no balde e faz aquele castelinho lá que tem aqueles cristais, e fica aquele castelinho, mas aquilo é barro biliar, mais ou menos. A bile é igual um detergente daqueles, o verde ali. Você põe na mão, é a mesma consistência. Quando ela engrossa, ela tem que passar por um caninho, né? Que é o cístico, para cair no duodeno. Porque você comeu alguma gordura, ela vai jogar lá, ejeta e ela dissolve a gordura. Para isso, a bile é o detergente do nosso corpo. Uma das funções é essa. Aí, quando você está com esse negócio, o caldo está um pouco mais grosso, ela passa com dificuldade. Então, a digestão fica prejudicada para a gordura. A pessoa, às vezes, pode ter até esteatorreia. É como o efeito do xenical lá. Tem um pouco de diarreia, porque não tem a digestão da gordura que comeu. E aí, a pessoa tem um pouco fica nauseada. Se comer um pouco mais realmente de uma carne mais gordurosa, uma costela, por exemplo, passa mal pra caramba. E aí, vai fazer endoscopia. Tem, obviamente, mas ninguém fez o diagnóstico. Então, o que aconteceu? Evolução tecnológica. Aí fizeram há bom tempo atrás o endoscópio com ultrassom na ponta, que é a ecoendoscopia. Então você faz um ultrassom de dentro. Não, você faz um ultrassom na parede abdominal normal. Aí eu falo, pô, não tá certo esse sintoma. Começa a encafifar. Não é possível, tem que achar alguma coisa. Eu sou chato com isso, né? Eu vou até a última gota, né? Se não tem nada, eu falo, tudo bem. Aí você pega faz uma endoscopia, só que com aparelho de ecoendoscopia, que é o ultrassom na ponta, através da parede do estômago, você empurra a parede do estômago em contato com a vesícula, né? Eles vão vendo ali, aí a pessoa está deitada de lado, você dá uma chacoalhada, sabe aquele negócio americano que você vira e volta e fica aquele boiando aquela neve, né? Aí você vê os flocos assim de pedrinhas, micro pedrinhas, ali na vesícula. Isso é uma coisa que a gente tem visto. Em geral, a gente não opera. Ó, a imagem aqui. Tá vendo? Essa é uma imagem de uma ecoendoscopia. Então, você está vendo esses cálculos aqui, no meio, esses meteoritos que tem aqui aqui, assim, essas bolinhas. Sim, aqui, assim. Bolinhas claras. Aqui, né? Essas bolinhas pequenininhas. Tem umas coisas aqui atrás que são rechaços, entendeu? Da imagem. Mas se você pegar uma imagem que tem o preto aqui, esse preto aqui é líquido. Com esse meteorinho aqui, isso daqui é microcálculo. Então essa pessoa, ela quando tem uma digestão de gorduras, quando vai comer, ela ejeta pelo ducto da vesícula pro duodeno esses microcálculos. Então isso dá uma digestão, a pessoa tem uma digestão, é um cano entupido. É um carro que deveria te entregar 200 cavalos, está com uma mangueira entupida, está te entregando 80. Não está legal. Aí, muitas vezes, nas pessoas que são sintomáticas, muitas vezes é um achado de exame, a gente não mexe. Mas quando você tem, olha isso aí, quando você tem uma pessoa que é sintomática e você opera a vesícula, essa pessoa sara. Aí a paciente veio outro dia, brigou comigo, falou, pô, você me operou a vesícula, agora eu engordei. Eu falei, também? Agora você come e não dói? Então você para de comer.
Você não engordou por causa disso. Não foi eu que te fiz isso, você que melhorou que agora você está comendo bem. Ó, essa é a imagem de um pólipo, tá vendo? Que a gente vê na ecoendoscopia. E que tá vendo esse azulzinho aqui marcando? Isso aqui é um pólipo na vesícula. E fora as pedrinhas que tinha no outro anterior, isso é um pólipo. Isso aqui não foi visto, por exemplo, no ultrassom normal, no uso de aparelho abdominal normal. Então a ecoendoscopia para este tipo de situação é uma situação muito peculiar e especial. Então a gente tem... a gente faz mais diagnóstico de acordo com... Isso é muito claro que eu quero deixar para o pessoal em casa, que isso é com o sintoma da pessoa. Se a pessoa tiver um sintoma desse que está tomando, omeprazol, aí, qualquer prazol da vida que seja, desses que são antiácidos, por longa data, e não resolve a história. Não melhora. Você fala, não, é obrigatório da minha parte, como médico, investigar um pouco mais. Já velho, né? E vendo as coisas, tem que ir atrás. Não pode ficar lá, toma isso. Muda de omeprazol para pantoprazol. Pô, mudou nada. Não dá. Tem que... Sabe? Você tem que ir atrás do negócio. E quando a gente vai atrás e acha e se opera, é uma glória, porque o cara consegue comer. E a vida da pessoa melhora. Porque se ela vai numa festa, a pessoa fica antissocial, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Sabe? Atrapalha. Sim. Então a gente resolve, às vezes, dessa maneira. Muito interessante isso aí, cara. Quanto ao refluxo que você falou, aí é outra história. Aí são outras coisas. Necessariamente o paciente que tem problema na vesícula, necessariamente pode não ter problema de refluxo. Sim, né? Refluxo é uma coisa muito específica, né? Mas é outra história. Mas acho que da vesícula é uma coisa para a gente bem legal, ficar cara. esperto, porque às vezes está sem diagnóstico e tem que ir atrás, pô. E às vezes é uma cirurgia simples, né? A vesícula não é uma cirurgia tão complexa, né? Antigamente, né, a gente fazia aquelas, né, na época da nossa lá da faculdade, esse é o caso, depois a gente comenta, é muito legal. A gente fazia aquele, incisãozinha pequena, então, com a laparoscopia hoje, mesmo com a incisão pequena, dói, você corta o músculo. Agora com a laparoscopia, só aqueles furinhos. Os furinhos. Você opera num dia, a pessoa está ótima no outro, né? Então, sim. E é uma cirurgia, se você parar para pensar, de complexidade e anatomia alta. Você está na parte mais nobre da barriga, que é o quadrante superior direito. Tem cava embaixo, porta, colédoco, artéria hepática, quer dizer, e a vesícula está lá pendurada. Quer dizer, é um baita de um lugar delicado, super delicado. Você tem uma chance de fazer uma besteira no lugar e uma chance de consertar, se você fizer uma besteira. Se você fizer qualquer outra coisa disso, é gambiarra. O cara nunca mais fica bom. Então, ela é simples porque é hoje bem padronizada. Mas a dissecção e a percepção do local e separar as estruturas, porque às vezes o colédoco ele é redundante, ele para na frente do cístico, você vai, disseca, corta o colédoco, liga, né, com o clipe e liga o colédoco, acabou a via biliar. É catastrófico isso. Aí o cirurgião, quando vê isso, dá tremedeira. Não? Tem que chamar. É sempre importante se acontecer uma coisa dessa, até para a turma aí. Eu recomendo que um cirurgião, se algum colega, se acontecer, infelizmente acontecer isso, acontece com quem faz, né? Com quem não faz nunca acontece, mas com quem faz, chame um outro colega para te ajudar, porque os nervos ficam à flor da pele numa situação dessa, porque você desligou a via biliar dessa pessoa do intestino, acabou, entendeu? Então é uma cirurgia padronizada, teoricamente fácil, né? A gente já mais de 2.500. Fácil pra quem manja, né, cara? Pra quem conhece, né, cara? Porque tecnicamente você vai pegando a manha do negócio e vai desenvolvendo. Mais de 2.000 cirurgias eu fiz isso daí na vida. Quer dizer, é fácil de você identificar as coisas. Mesmo para mim, ela é... Eu sempre entro com o pé atrás, porque quando também no momento que a gente está mais seguro, mais firme, mais... Agora já é a hora das vou tirar em 5 minutos isso aqui, é a hora que a gente faz a besteira, porque você está muito seguro. Nunca é bom entrar muito seguro. Você tem que entrar sempre com o respeito que o negócio merece. Né? Sim, claro. Lógico. Mas é uma cirurgia que o cara entra num dia hoje e sai no outro. Né? E a robótica? Tem feito isso aí não? Então, para vesícula não, né? Eu acho que é too much para uma vesícula. Eu acho que assim, a cirurgia robótica ela é uma especialidade médica, teoricamente. Eu acho que o pessoal da urologia se deu muito bem com isso para prostatectomia, para urologia para um campo fixo, mas às vezes endometriose. Sim. Um campo fixo ali, o robô hoje tem outros níveis de robô. Antigamente tinha só o Da Vinci lá, o brutão, agora tem o XI, tem outro 2, 3, assim a gente vai. Eles são mais ergonômicos. Mas
Eu acho que para minha especialidade, para eu fazer uma vesícula, se eu for fazer hoje, por exemplo, o trocáter do robô, ele me dá 1 centímetro e meio de furo numa mulher, por exemplo, entendeu? Que tem toda aquela vaidade e tal. Hoje eu opero vesícula com material infantil, que eu faço um corte de 3 milímetros. Muito pequeno. Às vezes eu não dou ponto, eu só ponho um micropor, entendeu? Porque não carece de dar ponto. Então, eu acho que o robô para isso, para uma outra coisa, é demais. Mas existem pessoas que estão super divulgando isso daqui, eu não acho nenhum problema, que na verdade é uma especialidade médica, entendeu? Você faz a cirurgia robótica, todo mundo faz tudo com robô. Ok, legal, não tem problema nenhum. Aí uma vez me perguntaram, poxa, mas no congresso eu estava falando, isso é uma cirurgia super difícil, né? Então eu acho que é uma cirurgia, o cara estava comentando lá na plateia, o colega, isso é uma cirurgia muito difícil, e papapá, filosofando. Então, deve ser feita por robô, e papapá. Eu perguntei para ele, quantas cirurgias você já fez? Não, eu fiz 2. Falei, pô, então uma pessoa que não fez 2, falei, desculpe a franqueza, mas a pessoa que fez 2 não sabe nem aberta, nem laparoscópica, nem robótica. Então, quer dizer... Não tem. Nem cá, nem lá, nem aqui. Então, Sim. não é que a cirurgia é difícil para ser feita por robô. É uma especialidade. A laparoscopia supre muito bem isso para a gente no aparelho digestivo, com muita tranquilidade. Então, a habilidade foi desenvolvida durante um tempão, né? Uma vesícula antigamente, na época que eu estava na residência lá com o pessoal... Nossa. Uma vesícula, demorava 5 horas, 4 horas, né? Eu já fiz umas vesículas em 10, 15 minutos, quando estava muito fácil, não correndo, sem correr. Sim, a técnica mudou. Pô, você opera hoje com uma tela... Não, e as telas, então? Eu opero com uma tela... televisor. 4K na minha frente, tem que pôr a tela na frente, até me machuca o olho. A gente tem que adaptar o olho para tanta resolução de imagem, tanta coisa. Tão ampliado que fica. Muito, muito. Então, acho que é isso. Puta, como vai mudando, né, cara? A medicina anda atrás, assim, grande parte da engenharia, né? Você vê, muda um colonoscópio que vai, identifica o tumor, te alerta, ali tem uma lesão, lógico, você vai lá olhar ou não. Né? Uma tela que amplia muito a imagem. A medicina, ela evolui, a engenharia dá um passo, a medicina vai atrás. A engenharia dá um passo, a medicina vai atrás. 5 passos a gente está indo atrás dessa maneira. Agora, a gente tem esses recursos hoje, a gente tem obrigação de trabalhar com isso, né? De uma maneira assim, com o conhecimento, por exemplo, a ecoendoscopia. Hoje em dia, você tem um diagnóstico de uma vesícula, você resolve o problema da pessoa, é um negócio incrível, né? Incrível. Tá 10 anos para resolver o negócio, faz 10 anos que toma um remédio, não resolve o negócio. Com um exame que é, entre aspas, uma endoscopia. Vai lá e põe o ultrassom ali e resolve o troço. É muito, muito interessante. Ô, Danilo, e as bariátricas, cara? Que teve uma onda maior, hoje ainda tem bastante, mas aquele primeiro boom passou. O que você acha delas, cara? Da indicação, do resultado? Tem vários tipos hoje, né, de bariátrica? Tem vários tipos de bariátrica. Tem os tipos mais comuns, o bypass e o sleeve, né, que é aquele que você faz a gastroplastia, você só corta o estômago e ele vira um tubo, né? Mas eu acho o seguinte, antes de pensar em cirurgia, a gente tem que pensar como é o paciente. Porque o problema não é a cirurgia, o problema é o paciente. E eu vou contar para vocês alguma coisinha rápida sobre como eu penso disso e como eu tive um ou outro paciente assim que eu neguei a cirurgia de cara assim nos 45 do segundo tempo, né? E o porquê disso. Porque assim, quando você tem uma pessoa que tem uma indicação bariátrica por problemas de saúde, aquela história toda, tem diabetes, tem hipertensão, peso, joelho que está estragado, vocês aí devem ver, quer fazer academia, vai lá, o cara tem um índice de massa corpórea enorme, vai fazer academia, vai lá, 3 dias depois está com vocês ali trocando tudo, né? Trocando toda a articulação. É um negócio absurdo. Então o cara não tem condições de fazer. São coisas que são interessantes do ponto de vista de você poder melhorar a qualidade de vida e pôr esse cara de volta na sociedade. Mas a pergunta que a gente tem que fazer antes disso é por que esse cara chegou nesse ponto? Se a gente estabelecer um raciocínio, por que esse cara chegou nesse ponto? Ele tem uma ansiedade, ele tem isso, ou essa paciente ou esse paciente ele chegou nesse ponto por quê? Então isso daqui tem que ser tratado antes, bem antes. É o que eu faço com os pacientes, eu pego um papel e ponho um círculo no meio. Aí eu desenho uma cadeirinha,
e no círculo, uma cadeirinha, e ponho o nome do paciente no meio, para exemplificar para eles. Aí eu ponho, em volta do círculo, eu ponho dieta, mudança de estilo de vida, objetivos, tal. Põe vários fatores, família, trabalho, amor, né? A pessoa tem desilusão de amor, é um problema e tal, aquela história toda. Então eu ponho tudo. Eu falei, então é o seguinte, o que eu quero te mostrar? Eu falo para eles, quando você, na borda, desculpa, da coisa, tem cirurgia, a bariátrica. Aí quando eu ponho o cara sentado na cadeirinha, o nome do cara, fala, isso aqui tem que ser você. A sua vida tem que girar em torno desse ciclo. Aí você vai dar certo. Aí eu ponho um outro desenho, que eu ponho a cirurgia sentada na cadeira e ponho o cara na ponta. Eu falo, olha, se você estiver na margem e colocar a cirurgia como a tua salvadora da vida, esquece. Não vai acontecer. Não importa a técnica que você vai usar, não importa. Se é o sleeve, se é o bypass. Não importa, não importa. Porque esse cara, essa pessoa, esse indivíduo, não está preparado para receber uma cirurgia bariátrica, porque fatalmente depois da cirurgia bariátrica ele vai engordar. Uma vez eu fui para fora, fui convidado para participar de um curso, que era um curso sobre complicações da cirurgia bariátrica. Acho que talvez porque a gente às vezes no hospital pega muita gente que complicou do procedimento e vai lá e tenta fístula, essas coisas. Aí a cirurgia deu errado, abriu as conexões e tal, e vem para a gente num estado clínico ruim para a gente resolver o problema clínico como cirurgia mesmo, não como bariátrico, né? E aí publicou, talvez por isso que eles tenham me achado nesse meio da história, me chamaram para ir lá. Fomos lá para o Panamá. E aí fomos sentar com o pessoal todo da América inteira, de cabo a rabo, Canadá, Estados Unidos, México, tal, Brasil, tudo, Colômbia, todo mundo que fazia cirurgia bariátrica, uns 3, 4 representantes por país, uma turma grande. E o congresso era de complicações da cirurgia bariátrica. Aí que eu achei que a discussão ia ser desses negócios que a gente vê, né? Abriu anastomose e tal. Complicações da cirurgia. Da cirurgia. Do ato operatório. Eu vou contar para vocês uma coisa. 95% do curso foi complicação, que é considerada uma complicação, é reganho de peso. Porque o cara fez, por exemplo, um sleeve, foi lá, não fez as derivações, fez o sleeve, pegou o grampeador, fez as medidas e fez o tubo do estômago ficar da grossura, por exemplo, ficar do tubo do esôfago, virar um tubo reto, você tira aquela barriga do estômago e deixa ele reto, para diminuir o apetite. Aí esse cidadão, o caso, né, exposto lá, o cidadão vai lá e engorda. Que aí ele toma leite condensado. Bate Big Mac no liquidificador com ele dá um jeito de comer o que estava comendo. Gente, bate pizza. Bate pizza. De calabresa, que eu escutei, no liquidificador e bebe. Porque não cabe o pedaço, não rola. Aí, o que fazer com esse cidadão? Próximo passo. Aí você transforma isso num bypass. Você vai lá e passa o reservatório, corta o estômago no meio, deixa um reservatório do estômago, vai lá, sobe uma alça de intestino, conecta a outra alça embaixo, faz o tal do Y, que é o bypass. Aí não deu o bypass, passa um tempo, ele emagrece, passa um pouco, reganha de novo. Que aí toma leite condensado, bate qualquer mandrake. Entendeu? Aí você põe um anel, aí tira anel e faz. Aí chega uma hora e você fala, não tem o que fazer. Tem mais o que fazer. De fazer. E o cara reganha peso para valer. Não é que ele não reganha peso. Não, pô, o cara tinha 150. São 3 quilinhos. Não, 3 quilos a gente ganha hoje aqui na janta, não, entendeu? Depois perde, mas assim, o cara tem 150 quilos, 170, sei lá o quê, perdeu 70 e voltou para 145, 150. É uma paulada de peso. Então, esses pacientes são os pacientes que a gente vê que, assim, tecnicamente, você pode fazer o milagre que você quiser técnico nesse paciente. Põe balão antes para você, balão endoscópio para você poder emagrecer ele, para ele poder criar condições de ir para a mesa e não ter um risco cardiovascular, o pulmonar aumentar, entendeu? Aí você vai e opera esse cara. Baita risco, um gigantão, né? Grandão. E só que você fez tudo de acordo com a técnica ali, manualmente. Mas a pergunta que a gente tem que fazer antes, a responsabilidade que eu acho, não contra nada, mas uma coisa que é minha, que eu acho que tem que ter responsabilidade com esse paciente e compromisso com esse paciente, é de saber se esse cara, se essa moça, se esse homem estão preparados para serem operados. Antes. Então, saber o problema é antes. Que eles não são doentes
do ponto de vista de peso só. O peso é consequência. Sim. É como se eu tivesse uma árvore, você tem que tirar a árvore do local, você vai lá e apara as copas só. Apara só a copa, apara a folha, apara a maçã, tira. Mas o tronco está lá, vai crescer de novo. Então, O problema está ali. a responsabilidade... exatamente, o problema está... A responsabilidade que nós, como cirurgiões do aparelho digestivo e o pessoal que mexe efetivamente com bariátrica deve ter com o paciente é visar a saúde e o bem-estar desse cidadão, porque ele já vai ser operado e pode ser que o resultado seja desse jeito que eu falei para vocês, ele reganha peso. Então, esse para mim é o ponto de corte para a cirurgia bariátrica. Um exemplo, tem uma paciente que estava lá comigo, tá uma brima lá, né, árabe lá também, tal, não sei o que, pô, vou operar, não sei o que, tava assim nos quadros, já tá passado por todo mundo, cardiologista, psiquiatra, não sei o que, Tava alinhadinho já. Super. Aí, última consulta comigo, Lucas, você não acredita. Aí, falei, bom, vamos marcar a data. Tá? Aí ela falou, Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que eu operar, você acha que eu vou poder comer quantas esfirras? Para tudo. Se for mais batida no liquidificador, no pelo. Não, foi um trauma ali, porque assim, criei um problema. Porque eu falei para ela assim, olha, fulano, eu vou te falar uma coisa. Você não entendeu nada. Você pode comer quantas esfirras você quiser, porque eu não vou te operar mais. Acabou. Tá encerrado. Não vou te Puta, operar. bicha Você ficou não está louca. preparada para Você isso. não sabe o problema que foi, porque conhece família. Putz, olha, eu nem quero comentar. Mas assim, foi um problema importante que foi do ponto de vista emocional da pessoa, uma briga louca. Ela falou, não vou te operar, você me fez passar. Eu falei, não, te fiz passar porque eu achei que você estava focado em mudar a sua vida e não ficar comendo esfirra depois no pós-operatório. Porque além de poder estragar a cirurgia que eu fiz, né, romper as suturas, romper o que a gente estava combinado que era um bypass, né? Além de acontecer isso, ainda você vai ganhar peso e ainda depois você vai falar que eu sou um cirurgião ruim. Que não deu certo, né? Que não deu certo. Entendeu? Melhor parar tudo. Não, você tem que tratar antes isso aí, depois a gente conversa. Aí peguei e falei, muito obrigado, procura outro. Então, eu nem sei se foi operado ou não, isso é o problema dela. Mas Não, tá certo. Brecou. eu não faço. Não faço porque eu acho que a pessoa não pode não estar preparada para fechar um livro, pôr na biblioteca, abrir outro do zero e começar a escrever uma nova vida. Aí sim a pessoa está preparada para operar o bariátrico. Chegou a vez dela. Sim, aí sim. A pessoa não é não se aceitar fisicamente, mas não aceita mais ficar não conseguindo andar na esteira, porque estoura todos os meniscos, o ligamento, porque está andando sobrecarga em cima do joelho, ou quadril, por exemplo. Que é uma coisa que vocês veem. No dia a dia. Pois é. Joshua, manda a imagem aí pra gente ver aqui, que é aquela imagem anterior. Tem uma imagem de umas hemorroidas. Olha aí. Esse caso é um caso Esse é da hemorroida, aquela história que você falou, né? esse é um caso que envolve tanto a doença hemorroidária quanto o tumor. Esse é um paciente, gente, putz, esse é um caso maravilhoso. Por quê? Porque é um paciente que veio me procurar e veio para mim para operar por causa de sangramento anorretal. Todo sangramento anorretal, vermelho vivo, sangramento então de borda. Quando você tem um sangramento digerido, ou sai coágulo, o sangramento sempre é mais alto. Ele vem passando pelo aparelho digestivo, ele vira um coágulo, vira uma coisa mais digestiva, mais digerida e aí ele sai. Quando é vermelho vivo, sempre é do meio ou mais da ponta para o final. Entendeu? É sangue novo que está saindo. Então você vai e fala, poxa, não, estou sangramento hemorroidário. Aí a pergunta é, que idade você tem? Ah, tenho tantos anos, tenho 60 e tantos anos. Já fez quando não fiz? Eu combinei com esse cidadão de fazer o seguinte, então vou te operar de hemorroida. Marcamos o dia, mas no dia da cirurgia eu vou aproveitar, vou preparar o seu intestino para aproveitar, otimizar o momento e fazer endoscopia e colonoscopia com você já dormindo na anestesia da cirurgia. A gente já faz esse check-up, entre aspas, né? Mas na verdade era um rastreamento, não era um check-up, né? É um programa de rastreamento para você rastrear tumores, assim, é isso aí. A gente faz isso e você já está dormindo, a gente otimiza o seu tempo, porque também tinha o tempo dele, é isso que eu te falei, você tem que otimizar o tempo da pessoa. A pessoa quer passar menos tempo, o hospital não pode perder suas atividades do dia a dia, lá, rotina, trabalho, essas coisas. Pô, batata. Fui lá, passei o colonoscópio, assim que eu passei o colonoscópio, me dei de cara com essa lesão, que isso aí é um câncer coloretal. O vermelho aqui embaixo, com um componente de baixo de pólipo, e o de cima vermelho, você parece que tem um padrão assim, cerebróide, parece um cérebrozinho, né? Uhum. Um coral assim de cerebróide, essas coisas, né? Esse é um adenocarcinoma. Aí que eu fiz? Parei a cirurgia de hemorroida, dei um ponto só no vaso que estava
sangrando. Porque Só coincidentemente. estava incomodando. Coincidentemente, ele O tinha uma doença sangramento hemorroide era de lá. também. Né? Podia ser daí, mas eu avaliei que o sangramento era mais da hemorroida mesmo, entendeu? Então a hemorroida, teoricamente, salvou o cara. Aí que eu fiz? Aí mantive ele internado. Dia seguinte, conversei, expliquei tudo. No mesmo dia, expliquei tudo. Falei, nós vamos passar por isso. E fomos lá, estadiei ele com tomografia, aquele troço todo, né? E parti para a cirurgia da retossigmoidectomia laparoscópica. Tem a imagem mais para frente? Olha, lesão, olha que tumor. Tá vendo? Pode passar aí para a gente ver. Ó. Pode mais. Pode mais, que a gente vai mostrar a imagem só da peça cirúrgica. Pode mostrar, Lucas, a peça cirúrgica aqui? Assim, no... Pode. Pode. Aí, ó. Essa é a peça cirúrgica que saiu. Isso é o pedaço de intestino do lado esquerdo, sigmoide, onde estava o tumor. Né? Percebe aqui, perto da minha pinça, aqui embaixo, ó, tá vendo aqui que tem uma marca preta aqui, ó? Isso daqui, ó. Isso daqui foi uma tatuagem que eu fiz por dentro, com a colonoscopia. Eu fiz uma bolha de líquido, né, de soro. Nessa bolha de líquido de soro, eu injetei um golinho de nanquim para marcar o local aonde o tumor estaria daqui para cima. Então, aqui era a minha margem de corte um pouquinho para baixo, para eu poder tirar o tumor. Então, o tumor está nesta região aqui para cima. Então, eu tirei com uma margem. Aquela ponta é a artéria que corresponde à irrigação daqui, que tem que ser... Para o princípio oncológico, você tem que tirar e ligar. E você tira essa peça e você, a partir daqui, então você faz uma tatuagem no intestino para você poder se nortear, porque você não vai ver e nem palpar o tumor na cirurgia, porque a cirurgia é laparoscópica, é fechada. Né? Quer ver? Passa a próxima para a gente ver. Acho que tem uma ou outra. Ó, o nanquim aqui, passa a outra com a peça aberta. Vamos ver. Olha aqui, ó. Ó o preto aqui, né? Marcado. E ó o tumor aqui. Entendeu? Então daqui para baixo ainda eu ganhei margem e dali para cima margem. O que aconteceu? Esse paciente tem outra? Será? Não, acho que não, né? Vamos ver. Esse paciente, por causa da... Eu falei, não vou tirar a sua hemorroida, que sua hemorroida te salvou. Você tem que ficar todo dia fazendo uma oração para sua hemorroida. Salvou. Dá um nome para ela agora. Porque esse tumor é um tumor precoce, né? Com a cirurgia ele ficou curado. Então ele não precisa de quimioterapia, não precisa de nada. Não faz nenhuma outra terapia. Nada. A cirurgia ela é soberana. Rádio, nada. Soberana nesse caso, porque o estadiamento da lesão era baixo, o grau de invasão era baixo, a lesão é uma lesão precoce. Se eu tivesse operado ele de hemorroida só e não tivesse feito a colonoscopia no exame, isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes com uma dezena de pacientes. Na certa idade e com sangramento. Aí, se ele não tivesse feito, por exemplo, essa colonoscopia, depois de um ano ele estaria com um tumor invasivo que aí mereceria talvez quimioterapia antes da cirurgia, pode desenvolver metástases hepáticas, aquela história que vocês conhecem. E aí, com o exame, como a gente estava falando no começo do bate-papo, com o exame que identificou isso, suspeitar, o cara tem 60 anos, nunca fez nada, está sangrando, vale a pena olhar. Não dá para não olhar, entendeu? Isso, o não olhar é meio que... Para mim, eu sou chato, você me conhece desde 200 anos, é negligenciar, se não olhar. Não posso, não consigo. Para mim fica incompleto. Então, esse tipo de situação é uma situação... É o prêmio Master Blaster que a gente quer como médico, né? Você conseguir... Eu acho que é o ápice, você atingir isso aqui, você chegar a pegar uma lesão, mas o cara... ter uma lesão avançada e morrer por causa de um câncer é uma coisa que você consegue curar com cirurgia, né? Só e fim de papo. E um abraço. Resolvido. Tem casos... Puta, muito louco. Então, tem casos que a gente estava até batendo papo antes aqui, né? Que vem para mim são ao contrário. As pessoas ficam tratando, às vezes, de hemorroida com sangramento e ficam com sangramento, às vezes, prolongado. E já operaram de hemorroida e faz ligadura e faz qualquer coisa proctológica, né, que exista para parar o sangramento, mas curiosamente esse paciente não foi investigado com uma colonoscopia. Aí o que acontece? Você faz a colonoscopia e acha um tumor. Esse caso, o reverso disso, né, a outra situação, porque aqui eu fui partir de uma coisa e fiz antes a colonoscopia e abortei teoricamente a hemorroida e operei o câncer e cara, sarou, salvou, resolvido, né, liquidamos a fatura. O contrário disso é muito agressivo. Porque às vezes esse paciente fica 1 ano no tratamento e 1 ano para um tumor desse aqui, desse mesmo tipo, faz uma diferença bem importante do ponto de vista oncológico. Faz uma diferença bastante significativa. Às vezes ele evolui
a cada 6 meses ele evolui, né? De tamanho e de agressividade, mais ou menos. Acomete outros tecidos, Sim. aprofunda, né? Ele ganha volume, ele ganha corpo, vai ganhando corpo, porque ele não está tratado. Então, se você não tem uma colonoscopia, e está tratando um sangramento num cara que está insistentemente sangrando, você fala, não é possível. É a história da vesícula. Não é possível, você tem que ir atrás do negócio. Aí você faz uma colonoscopia, tem um tumor avançado. Você faz a ressonância, que seja, você faz uma tomografia, uma coisa, o tumor já está bem avançado. Aí é um caso que você tem que sair correndo atrás para poder resgatar. E eu te provoquei no começo aí pra você falar quem era Akira Nakadaira. Ah, Aonde começa essa história? Quem tudo foi isso. Akira Nakadaira. Então, Isso é importante falar, tem que ficar gravado. isso aqui são memórias, as coisas. Pode deixar aquela imagem se você quiser, porque o Akira Nakadaira, com todas essas imagens que a gente mostrou aqui, não estou mostrando a endoscopia, mas todas essas imagens Foi esse cara. que a gente tem hoje, colonoscopia, endoscopia, né? São provenientes da perspicácia desse professor que foi nosso professor na faculdade, o professor Akira Nakadaira, que é o precursor aqui trouxe para o Brasil. Já tinham outros endoscópios, outras coisas, mas foi para o Japão, foi o cara que se dispôs a fazer isso. Foi lá para o Japão para ganhar expertise, para trazer a máquina flexível para cá, trazer o aparelho no bolso da calça. Falou, é assim que a pessoa está fazendo agora. Então foi o cara que tem as 2 eras da gastroenterologia, principalmente na endoscopia, antes do Akira Nakadaira e depois do Akira Nakadaira. Então foi um professor nosso que a gente conheceu. Acho que, sei lá. Não, de muita gente. Grande parte dos endoscopistas e colonoscopistas do Brasil. Muitos. A gente teve o prazer, tô falando nosso, que assim, a gente teve o prazer de apertar a mão dele. Sim, até a formatura. Até o último ato dele. E lembra que eu ia na clínica dele acompanhar a endoscopia, ficava grudado nele, porque eu já sabia mais ou menos a área que eu ia fazer. Que sabe? eu queria fazer. Aí eu grudei nele, assim. 96, 97, 98. E por causa dele, a gente, toda essa evolução, aqui no Brasil, a gente teve todo esse start, e aí depois desse start, obviamente a gente acompanhou, o país acompanhou a evolução tecnológica dos processos como são esses. Como esse é um caso, entendeu? Que esse caso aqui, se você não tem um aparelho de alta resolução ou não está treinado visual, você não vê isso aqui. Isso aqui está corado, né? Você está vendo que está corado com uma tinta aqui? Sim. Isso aqui é um marcador. A gente joga ali um azul de metileno e você cora a lesão. Essa lesão, você percebe que ela está numa montanha. Então ela já está elevada, né? Então, já elevei. Isso. Se quiser passar a próxima pra gente. Olha a lesão aí. Se você tá numa mucosa normal e não tá corado, você não vê, você passa batido. Passa reto. E aí a próxima, eu acho que a próxima, se tem mais uma. Pode passar mais uma aí, que a gente vê aqui. Essa, olha aqui, ó, ressecção completa da lesão. Isso daqui é a muscular do intestino. Então você tirou toda a capa, entendeu? Tirei o forro da parede inteiro, ficou no tijolo. E aí essa lesão é uma lesão benigna, que tem um potencial maligno importante. Então esse cara, nessa hora ele deixou de ter o problema. Esse é aquele caso que a gente estava comentando no começo, que você tem um impacto na curva de mortalidade da doença. Isso aqui, esse cara desse tumor, ele não morre. É muito legal. Entendeu? Então nesse ponto a gente tem esse tipo de privilégio na medicina, né? De fazer essas coisas, impactar na vida da pessoa diretamente e aumentar a sobrevida da população. Por isso que hoje a população não vive mais até os 60, vive além das coisas, esporte e tudo mais. E hoje esses negócios todos assim que a gente tem, né, de promoção da saúde, mas a promoção da saúde feita pela medicina também, que é muito real, que isso aqui é uma coisa muito real. Não é? Muito bacana. Bom, e como é de costume, aqui temos nosso momento gastronômico. Opa, vamos que vamos. Fabião hoje vai mostrar que aqui, Fabião trouxe para nós. Vamos ver aqui, ó. Lembrando que estamos aqui no Mozafiato Osteria, Rua Diogo Jacobi 361, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. Aqui temos hoje... Fábio, o que você tem de novidade aqui, Pichochó? Posicione-se. Um dos nossos carros-chefe da casa. Opa. É o nosso ravioli de búfala, com molho leve de manjericão, a massa feita na casa, a massa verde. É delicioso. Isso você só encontra aqui. Esse você só encontra aqui. Esse é muito bom. Vocês podem encontrar cópia em qualquer lugar, mas aqui... Original é só aqui. Novidade não é pra mim, mas pra eles é. Pra ele é novidade? Não, você vai comer e não vai esquecer nunca mais. É o melhor pomodoro de São Paulo que você vai comer hoje. Junto com Olha aí sim. Eu não sei se eu vou comer, porque eu não vou conseguir comer outras coisas fora da grama. Não, só vai comer pintadinha depois, né? Obrigado, gente.
Valeu, Muito cara. bom. E pra harmonizar aí, Marão, o que você trouxe aí pra gente de vinho aí? Com licença. Uma sugestão para harmonizar com ravioli verde, que é uma massa de espinafre recheada com mussarela de búfalo, eu trouxe esse vinho branco, 100% vermentino, Belguardo, da Vinícola Masei, da região da Toscana, italiano. Muito bom vinho. Vai ter um frescor, não vai ter uma mineralidade muito acentuada, uma acidez. É um vinho bem equilibrado, bem gostoso. Tá na faixa de 289. Muito bom, Marão. Custo-benefício. Muito bom. Obrigado, viu, cara? Obrigado, Mário. Ficou bonito. Isso aí, pô. Muito legal, muito legal. Vamos muito fazer bacana. um carinho no nosso aparelho digestivo. Em homenagem ao gastro, né? Hoje pode, hoje está liberado. Hoje tá liberado? Com omeprazol, sem omeprazol, tanto faz. Qualquer coisa depois a gente trata. É isso aí. É isso mesmo. Muito pô. bom, muito bom, Danilão. E aí, lembrando só a Aquilana Cadaira aí, que foi batizada a nossa Atlética com esse nome, né? O Danilo deu para a Atlética da Universidade de Marília o nome da Aquilana Cadaira em homenagem a esse grande médico aí que Você foi infelizmente... presidente da Atlética? Foi. Eu também, Infelizmente também fui de ele Sorocaba. não está mais por aqui, né? É. Infelizmente, mas o legado segue, né? Sim. O legado segue, o que a gente ensina vai perpetuando de mão em mão e fazendo bem para as gerações futuras. O grande Aquilana Cadaira. É um orgulho, né? A gente ter participado e ter visto ele. Assim, tem umas figuras que são ícones, né? Em qualquer área. Ele é uma grande dela. Em qualquer área. Você tem Na o arquitetura, advogado, o no engenheiro, aquela só. Mas por exemplo, na gastro, principalmente, para nós como alunos, óbvio, mas na gastro, principalmente, você ter dado oi para uma figura dessa é Nós bem convivemos legal. É 6 um anos privilégio. com ele foi um privilégio. Muito. Nossa, nem falhe. Muito bom. Muito Zé, legal. Obrigado, viu, cara? obrigado a você. Velho, obrigado por você ter Nossa, eu que Danilo agradeço. Daúde. com a gente aí, Muito bom. ter participado do nosso humilde programa aí, cara. Ah, poxa, Muito humilde, legal. pô, humilde nada, que é uma Trazer maravilha. informação aí, um Esclarecedor monte de coisa demais. interessante. Você é um cara top, cara. Fantástico. Parabéns, viu, cara? Pra mim, eu vou falar pra vocês, assim, dia importante na minha vida estar aqui, me sinto honrado estar com você, meu colega, meu amigo digo de infância, porque naquela época era De infância, né? Infância. E estar aqui com vocês assim numa situação dessa, não tenho nem como descrever e nem como agradecer esse momento de prazer e de parceria e assim de grande importância também para o pessoal, para a informação, né? Que é isso que a gente passa na fase da vida da gente, a gente passa de uma certa fase na medicina ou em qualquer outra profissão, a gente passa sentado da plateia, depois a gente passa para o palco, né, ali para o púlpito para falar, e depois a gente passa para para conselheiro, né, que aí é quando a gente for bem mais velho. É isso aí. E acho que a gente está numa posição de meia idade, onde a gente agora está em cima do palco ali, com o microfone falando e podendo instruir. Então, isso aqui é uma coisa que vocês fazem que assim é louvável, vocês estão de parabéns. A gente acompanha o trabalho de vocês, todo mundo acompanha, todo mundo está no miolo assim, a gente acompanha mesmo. E só elogios, né? Parabéns. Valeu, imagina, obrigado. Parabéns mesmo. Ô, Daniel, você quer deixar um Como é que te Instagram acha, teu, se cara? você tiver uma dúvida, Legal, meu. Instagram, como contato? Então, eles me acham pelo e-mail, né? Clínica.daude, né? @gmail.com, que eles Boa. me acham no... Isso. @gmail.com. E eu basicamente moro dentro do hospital, né? No Sírio-Libanês lá, é minha base. Rádio Majafé, tá simples achar. Tô lá e é só... Só chegar lá no Círio que você tá lá. Tô lá. Todo dia. Beleza, meu. Muito Obrigado, bom. viu, cara? Zé, Valeu, grande, velho. grande, cara. Obrigado mais uma vez, velho. Obrigado. Sensacional. Eu também. Pessoal, lembrem-se, inscrevam-se no canal, sinetinha do Pichoxó lá pra Esse? receber pra receber os conteúdos em casa aí. Obrigado mais uma vez. Rádio 365, Rádio 365, claro, agora na web. na Alexa. Voando, na Alexa. Honrada pelo conteúdo. Aí Ah, sim, que agora bacana. sim, Aí, agora muito gostei de bonito, ouvir isso. bonito. Obrigado, Pichoxó. Pichoxó. Obrigado, Pichoxó. Beijo, pessoal em casa. Valeu. Danilo, obrigado. Pessoal, Obrigado. até a próxima. Obrigado mesmo pela oportunidade. Espetacular. Falaria mais uma Porra, É uma cara. semana dá pra falar. Fala pra cá. Porra, acabou já? Não é possível. Porra, dá pra falar um monte.